Gente, vamos lá para a matéria que eu tô prometendo um tempão. A matéria exclusiva que fala sobre a interferência, a possível interferência da justiça americana aqui nas manipulações do futebol brasileiro. Será que é viável? É um assunto muito sério, mas eu vou fazer uma contextualização de uma forma mais sutil e mais descontraída possível para não ficar muito chato. Beleza? Vamos lá. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Vamos lá, fazer uma contextualização e aí depois eu trago a fonte exclusiva de lá dos Estados Unidos que me disse isso aí, que a Justiça Americana, que o Departamento de Justiça Americana já está ciente de tudo que está acontecendo por aqui. Principalmente em relação ao William Rogato. William Rogato que segue preso lá em Dubai e a CPI acabou. Então, a gente vai trazer essas informações, tudo que está acontecendo aqui, para depois eu trazer a informação que a minha fonte exclusiva, que não é pequena não, uma fonte para lá de confiável, me trouxe. Vocês vão ler aqui, eu vou ler com vocês aqui a informação. Mas primeiro, eu peço a sua colaboração aqui na mídia independente mais imparcial do Brasil, furando bolhas e quebrando tabus. Somos nós aqui, Antenados na Jogada. Um trabalho de jornalismo de verdade. Então, se você gosta desse trabalho, você precisa patrocinar, porque a gente depende de você. Somos uma mídia independente, dependente apenas de você, da sua audiência e da sua colaboração. Muito obrigado mesmo se você é membro, muito obrigado mesmo se você apoia com Pix ou com Valeu do YouTube, seja como for, é muito importante, é fundamental a sua participação e o seu apoio. Valeu demais. Gente, eu vou trazer alguns pontos aqui, vamos lá. Primeiro ponto, falando da CPI exatamente, né? Para surpresa de quase ninguém, a CPI acabou e o relatório do Romário, você vai ver aí na tela, não trouxe grandes coisas, né? Não nos apresentou grandes coisas. Sim, a CPI, de uma forma geral, teve a grande participação do William Rogato e participações importantes, como a do CNM e a do próprio John Textor. Mas o relatório final do Romário foi quase que uma piada. Eu vou ler para você aqui, ó. Olha só. Isso aqui tirado do site do Senado, tá? Romário afirmou no relatório que a CPI evidenciou que praticamente todos os escândalos recentes envolvendo a manipulação de competições estavam relacionados com apostas em eventos isolados, especialmente os casos envolvendo atletas conhecidos. Ele acrescentou que as apostas pontuais facilitam manipulações feitas por apostadores e grupos criminosos, sem necessariamente afetar o resultado da partida. Por isso, o documento pede a restrição dessa atividade e recomenda que as entidades esportivas informem os atletas sobre a legislação em vigor e eventuais punições. Ou seja, quase nada, né? No relatório pediu o indiciamento do Bruno Tolentino, que é o tio do Paquetá, William Rogato e Thiago Chambó. O William Rogato está preso já em Dubai. Enfim, então o indiciamento do William Rogato e o Thiago Chambó, que já até foi preso, processado na Operação Penalidade Máxima, que veio muito antes da CPI, né, lá do Ministério Público de Goiás. Então, nesse ponto aqui, muito pouco. Tem também o pedido de mudanças na lei, novos projetos de lei em relação a apostas, mas na prática, no âmago da questão mesmo, que é você pegar os peixes grandes, os figurões do futebol brasileiro, coisa que o Rogato mesmo denunciou, pelo menos em entrevistas, falou até na CPI da Leila também, depois falou melhor, isso ficou muito aquém, né? Mas você vai entender já já que as coisas não combinam. E por que isso não combina? E já combina aqui com o ponto número 2, ó. A matéria bomba da revista Piauí, que trouxe pra gente mais informações sobre quem é Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, e sua relação com políticos como Arthur Lira, ex-presidente da Câmara de Deputados lá em Brasília, e também Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Casca grossa, uma bomba
essa matéria, que eu vou fazer questão de comprar a revista Piauí para ter essa revista armazenada aqui, arquivada aqui em casa, cara. Isso aí, loucura total. E vamos falar disso já já. E o ponto número 3, Brasileirão recomeça com erros absurdos de arbitragem. Como esse pênalti dado para o Palmeiras na vitória contra o Sport. Cara, surreal, né? Isso é que bom que até os palmeirenses, seja da mídia, sejam palmeirenses que nem jornalistas são, criticaram. Porque é assim que se melhora, né? É assim que a opinião pública pode fazer diferença. Quando, mesmo que seja pro seu lado, a galera critique. É isso que a gente precisa mais. E não, me favoreceu, vou ficar caladinho. Não é o ideal. Mas esse pênalti aí dado pro Palmeiras, tanto que até os juízes, os árbitros de vídeo e tudo foram afastados, mas é brincadeira. A CBF que vai fazer um treinamento, eu vou tentar estar lá agora nessa semana que vai entrar. Um treinamento com os árbitros. Estivemos, inclusive, lá com o Rodrigo Sintra, né, que é o novo CNM lá da comissão, presidente da comissão de arbitragem da CBF. Ponto número 4, a gente volta a falar do William Rogato aqui, ó. O William Rogato segue preso em Dubai. Né? A gente já falou isso aqui. E agora que a CPI acabou, ele teria muito menos segurança para vir, né, extraditado e fazer o acordo de delação premiada. Porque se ele fala na CPI, o Senado vai dar um suporte, a polícia do Senado. Sem a CPI, sem o Senado na jogada, ficam as autoridades normais, ali a Polícia Federal, o Ministério Público e Rogato, que denunciou em entrevista, como eu falei, a gente até repercutiu aqui no canal, Leila, CNM e outros peixes grandes que ele falou que não falou nem metade do que ele tem de prova, inclusive, que ele entregaria. Bom, será que ele vai entregar? Será que essas provas seriam levadas adiante, mesmo que ele entregue? Será que o Rogato, a integridade física dele seria realmente preservada? Não só as provas, mas a integridade física dele mesmo? Será que as investigações, o próprio Textor denunciou que nada foi levado à frente pelas autoridades? Porque talvez isso não interesse, né? Vendo que o Edinaldo, não estou acusando o Edinaldo aqui, mas se o Edinaldo tem relações tão próximas com o Gilmar Mendes, por exemplo, do STF, você vê que o Rogato acusou o CNM, que trabalhava para o Edinaldo na comissão de arbitragem, é realmente um pouco estranho. Onde é que vai entrar aí o Departamento de Justiça americano? Lembrando que o Departamento de Justiça americano é como se fosse o Ministério da Justiça aqui. É mais ou menos a mesma coisa. E tem lá a Procuradora-Geral Pamela Bondi como responsável desde 2025 no governo Trump. Então é exatamente a partir daí que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pode interferir de alguma forma no futebol brasileiro, na lisura, no combate às manipulações. Agora você me pergunta, Antenado, mas qual é o interesse da justiça americana interferir aqui? Muita gente vem me perguntando, vem comentando isso, né, em vídeos anteriores. E eu falo, cara, a justiça americana já interferiu, inclusive, na investigação do FIFA Gate, né, o maior escândalo de corrupção da história do futebol, talvez da história do esporte inteiro. Até o José Maria Marinho foi preso. Vários dirigentes ao redor do mundo foram presos, processados. Foi desmantelado um esquema, né? A própria FIFA mudou depois disso, a Conmebol mudou depois disso. Muita coisa aconteceu. Isso vai fazer 10 anos, aí tá fazendo 10 anos, né? E o Brasil é importante, fundamental no futebol. O Brasil agora recebendo investimentos estrangeiros, recebendo investimentos de dinheiro até americano, né, do John Textor, é um cidadão americano investindo aqui. Então, de fato, pode sim, por que não interferir? Além do que a justiça americana, o governo dos Estados Unidos, interfere no mundo todo, né? E o Trump agora vem interferindo de uma forma mais explícita ao redor do mundo. E o Brasil, como a gente vê aí vários exemplos, no caso Felipe Martins, Alexandre de Moraes, vários casos que o governo Trump, que os Estados Unidos vem interferindo de uma forma mais sutil e de uma forma mais contundente também aqui no Brasil. Então, por que não interferir também nesses assuntos de manipulação de futebol? E você vai entender quando eu ler aqui o que disse a fonte. Então vamos lá, eu vou ler aqui
o que a fonte me mandou, a fonte lá dos Estados Unidos, a mensagem já traduzida, tá? Mensagem já traduzida para português. E é claro que eu tirei uma coisinha ou outra que pudesse comprometer aí, que pudesse revelar ou dar indícios de quem é a fonte. É óbvio que no jornalismo a gente não tem que revelar a fonte para preservar exatamente essa relação, né, de confiabilidade. Vamos lá aqui, ó. Vou botar na tela para você e eu vou lendo aqui em cima. Esse ponto que você levantou sobre os Estados Unidos é muito importante. Já nos reunimos com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Olha lá, hein? E eles estão muito interessados nesse assunto. Palavras da fonte. Especificamente a corrupção óbvia que eles não investigaram. Acho importante que nos coordenemos com os advogados dele, William Rogato, falando do William Rogato, para garantir que ele esteja protegido aos olhos da justiça americana. Só os Estados Unidos, olha só que coisa importante, hein? Só os Estados Unidos podem forçar as pessoas no Brasil a serem honestas. O advogado à frente disso foi o co-diretor da investigação sobre a FIFA, o que eu acabei de falar, a FIFA Gate. O que resultou em pessoas se metendo em uma quantidade significativa de problemas. Então, se o William realmente tiver evidências, como ele diz, os Estados Unidos estarão mais interessados em perseguir os líderes da federação, imagino que seja da Confederação Brasileira de Futebol, né, a CBF, e provavelmente pressionarão o governo para dar ao William um acordo atraente. Não sou advogado, mas esse é o meu palpite. Sob nenhuma circunstância, ele deveria mostrar suas evidências apenas para um governo. Eles podem prejudicá-lo e enterrar as evidências. Pois é. E o próprio senador Portinho confirmou isso para mim, né? Senador Portinho, muito atuante, excelente trabalho na CPI. Agora o William Rogato vir aqui extraditado e falar sem a CPI é outro peso, né? Que pode ajudar a comprometer as provas que ele venha a entregar, caso ele entregue. E aí, antenado, o que você achou? Você acredita sim ou não que a justiça americana, que o Departamento de Justiça americano dos Estados Unidos possa interferir aqui no futebol brasileiro? Notícia importantíssima dada aqui em primeira mão pela mídia independente mais imparcial do Brasil. Jornalismo de verdade, furando bolhas e quebrando tabus, somos antenados na jogada, aqui torcemos sem parar. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu demais, aquele abraço, fui!